Bom, continuando aqui a nossa aula sobre estrutura de controle, especificamente estrutura de decisão, né? Nós vamos falar sobre a última aqui que a gente está estudando, que é o switch case. Então, no switch case é usado para escolher entre várias opções, especialmente quando se lida com valores inteiros, caracteres ou strings, né? Que são valores já bem conhecidos, né? Porque quando você... A altura, por exemplo, 1,75, 1,73, 1,74, fica muito difícil de você lidar com isso. Mas quando é inteira, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, né? Quando era caractere é A, B, C, D. Quando é string é o nome de uma cidade, Brasília, ou Rio de Janeiro. Então, são valores mais cheios, né? Não tem muita possibilidade ali de ter mudança. E ele pode substituir múltiplos if-else. Então, quando você coloca um código muito cheio de if-else encadeado, ele fica muito longo e às vezes fica dificultando ali você é, a legibilidade do código, né? Que fica dificultando a legibilidade do código. Então, o switch case é para isso. Então, vamos entender aqui como é que funciona a sua estrutura básica, né? Por exemplo, aqui no switch ele tem uma variável que geralmente é uma variável que você vai pedir para o usuário. Por exemplo, digite o nome da cidade, né? Aí, se for cidade 1, vai executar esse código. Se for cidade 2, vai ser esse código. Ou por exemplo, digite o número do candidato, né? Se for o candidato 1, então essa variável aqui vai ser a variável que você vai estar pedindo para o usuário, que tem aquele valor. E aí, dependendo do valor que vai ser, você vai ter um código para cada um tipo deles, tá? Então, ó, switch, né, escolha aqui a variável. Então, se for o caso, case 1, vai executar esse daqui. Se for o case 2, vai ser esse daqui. Esse 2 e 1 vai depender do que tu vai pedir para o usuário, tá? Tem que ter sempre essa variável aqui, essa palavra reservada a case. E também tem que ter sempre no final de cada case o break. Por quê? Porque se você não colocar um break, ou seja, ele vai parar de executar o código e vai continuar lá para frente. Se tu não colocar o break, ele vai executar o caso 2, o caso 3, tá? Então sempre no final de cada um tem que colocar o break. Aqui no default nem é preciso, porque ele é o último mesmo, tá? Então ele não vai executar mais nada além dele. E o que significa esse default aqui? É que se não for escolhido nenhum dos casos anteriores, é como se fosse o nosso else, tá? Ele vai executar esse bloco de código aqui do default, tá? Vamos ver como é que fica isso aqui. Nesse caso aqui, um exemplo bem longo, né? Acho que eu vou colocar um exemplo menor. Como esse exemplo aqui é muito longo, eu vou deixar para explicar no final da explicação, deixar para apresentar ele no final da explicação, tá? Vou colocar esse exemplo daqui, que é simplesmente eu peço para a pessoa entrar com um número de 1 a 7 e a saída vai ser o dia da semana correspondente a esse número, tá? E aí, nesse caso aqui, só foram feitos 3 dias da semana, que é o primeiro dia domingo, segunda, terça, e aí o default aqui, nenhum número foi escolhido, tá? Vamos fazer aqui esse exemplo de switch case, porque ele é mais rápido. Tá? Então, exemplo. Nosso exemplo 04 aqui. 05, né? Então, tá aqui eu vou fazer um método, vou fazer como void mesmo, porque ele está mostrando aqui pra gente tudo com system, né? Então, public static void dia da semana. E aí eu vou receber o número inteiro aqui, né? E aí, com base nesse número, eu vou fazer o meu switch, tá? Então, com o número, eu vou colocar aqui switch, tá? E aí eu vou colocar número, né? Que vai ser a opção que a pessoa vai escolher, tá? E aí aqui dentro, eu vou colocando os meus casos, tá? Então, ó, se for o caso 1, eu vou colocar case, tá? 1, eu coloco esse 2 pontos aqui e eu vou colocar o código referente. Aqui também pode ser várias coisas, tá? Eu estou colocando só uma saída, mas pode ser inclusive if else, chamando outro método, pode ser um bloco de código qualquer. Então, vou colocar case, ele começa com segunda não, né? Domingo, primeiro dia, domingo, né? E eu vou colocar aqui copiar aqui. Não vou colocar o break, tá, gente? Que é só para vocês verem
o, o problema que dá se a gente não colocar o break. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último é o default. 7 e o último aqui, ó, default, que eu vou colocar aqui. Então, domingo, segunda, terça, não vou colocar terça-feira, né, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Vou dar um formato aqui. Então, ó, caso aconteça do número aqui C1, ele vai executar esse, por aí vai. Então, eu vou chamar aqui, né, o meu método, que o nome dele é dia da semana. E aí eu vou colocar aqui, eu vou colocar um textozinho aqui, você digitou um número correspondente a, que é para dizer que é a segunda-feira, tá? Então, ou terça, como é que vai? Assim como é que a pessoa desejar dia da semana, aí ele está esperando um número, né? Aqui. Eu vou colocar, o primeiro que eu vou colocar é o domingo mesmo, colocar o 1 aqui, tá? Então, nesse caso, você digitou um número correspondente a, olha só o que vai acontecer, gente. Aqui, ó. Olha só, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudinho. Vamos colocar aqui no o 5 aqui pra gente ver como é que vai ficar, tá? Ó. No 5, ele não vai executar nada anteriormente, mas vai mostrar tudo depois, olha. Tá vendo, ó? Então ele executou sim, quinta, sexta, sábado e domingo, mas não o que estava anteriormente. Porque anteriormente não tinha nenhum caso. Mas aí por que ele está executando depois? Porque não está tendo nenhum break. Se eu colocar aqui, ó, um break bem aqui, já resolve toda a situação. Break. Bem aqui. Tá? Se eu colocar um break aqui, ele executa só quinta e não executa mais o resto, porque ele para o código ali no break. Ou pelo menos ele para não o código inteiro, mas somente esse switch aqui. Ele vai executar depois daqui, tá? Quando ele encontra o break, né, ele só para de executar dentro desse bloco de onde o break está. Então eu tenho que fazer isso para todos, porque senão ele vai ficar executando tudo. Se não tem nada para, se ele não parar, ele vai executar o resto, tá? Então eu tenho sempre que colocar um break aqui. E o último, professor, eu preciso colocar break? Não, não precisa, né, gente? Porque o último, ele, se não for nenhum dos outros, só vai ser ele mesmo e depois dele não tem mais nada, né? Bora ver como é que fica? Eu vou colocar aqui para que não seja nenhum desses aqui. Então, aí eu vou que sim. Não há dia correspondente a esse número. Não, porque uma pessoa digita lá, por exemplo, 10. A pessoa digitou 10 aqui. Não tem, né? Então ele vai executar, vai verificar se estão todos os casos aqui, 1, 2, mas no 10 não tem, ou seja, vai executar o default. Vamos ver. Você digitou o número correspondente a, não há correspondente a esse número. Então não precisa pôr o break aqui, é desnecessário, porque ele já é o último. Então veja, é muito interessante a gente usar o switch case, tá? Porque ele é bem sucinto, né? É conciso, ele deixa o código mais bonitinho. Então é bastante interessante usar ele mesmo. Ainda mais quando tem muita opção de código, sabe? Então o código vai ficar muito longo. Olha só esse exemplo aqui de switch case que eu coloquei, que era para pessoas escolher entre 1 e 4. Aí, dado no que ela escolha, vai executar um dos casos aqui, tá? Então, ó, se ela escolheu 1, digitou 1, você escolheu a opção 1 e exibir a mensagem lá no mundo. Se ela escolheu 2, vai fazer uma soma. Se ela escolher 3, vai executar o código restaurado a multiplicação e assim vai. E
E o default aqui é sempre quando a opção é inválida. Então você pode usar isso para várias coisas, não só para inteiro, pode ser para achar também, querendo pegar só a primeira variável, o primeiro caractere, né, de uma string. Ou você pode também pegar strings total, por exemplo, digamos que você coloca as opções das regiões brasileiras. Daí, se colocar o nome da região, por exemplo, norte, você vai colocar aqui, né, o case norte e vai mostrar todas as capitais do norte. Se ter digitado o case nordeste, você vai mostrar aqui todas as capitais do nordeste. E aí por aí vai muitas possibilidades que você pode fazer com o switch case.